Olá, meus amigos, olá, meus queridos. Eu gostaria de, nesse momento, trazer uma palavra e eu, por muitas vezes, fico assim imaginando que nós olhamos a Bíblia de uma forma um pouco, como diria, uma fábula encantada. Até porque muitas pessoas hoje em dia se espelham em personagens bíblicos, em histórias bíblicas, que muitas das vezes trazem essa roupagem de herói, trazem essa roupagem de um novo cristianismo, de um Velho Testamento, de personagens que mais se parecem com super-heróis, quando hoje eles são anunciados aos quatro ventos. Cantam os feitos de Davi nos dias de hoje, cantam os feitos de Josué, cantam os feitos de João, de Pedro, de Moisés, de Abraão. Devemos esquecer isso? Não, de forma nenhuma. Não temos que esquecer, e sim temos que lembrar. Mas eu penso que seria e é de uma pretensão fora do comum me colocar no lugar de Davi. Eu gosto muito de Davi, sabe? Gosto muito de Josué, gosto muito dos personagens que leio na Bíblia, e eu me apaixono por eles, pela história de suas vidas, porque eles eram homens como eu, homens como você, mulheres como eu, como qualquer uma, né? Vamos utilizar o gênero, são homens, mulheres, crianças, como eu e você, com desejos, com pensamentos, com atitudes, com momentos de tristeza, momentos de alegria. Só que o que eu penso quando eu leio essa escritura, quando eu leio a Bíblia Sagrada, que nós temos sim um diferencial. Nós temos um diferencial e ele não é pequeno. Nos dias de hoje, eu acredito que existam personagens que poderiam muito bem ser incluídos no rol de heróis da fé. Eu creio que perto de mim pode existir, eu creio que em Ribeirão possa ter, na sua cidade, no seu estado, no seu país ou em outros países, possam existir pessoas hoje, sim, que são dignos de ser chamados heróis da fé. Mas o que eu não acredito é que eles tenham a mesma atitude que eu e a maioria dos seres humanos que dizemos aos quatro ventos que somos discípulos de Cristo. Eu acredito que as atitudes deles, como heróis da fé, são tanto quanto diferentes das minhas e das suas atitudes.
nós reclamamos demais, nós fazemos de menos, nós pouco conhecemos a Cristo, nós pouco temos atitudes de coragem diante das adversidades, diante das situações em que temos que nos posicionar contra o que o mundo hoje nos oferece, não só hoje, mas desde sempre. O mundo nos vem oferecer coisas que a mim me agrada, sim, e eu acredito que agrade a você também. A única diferença é que quando estamos sendo agradados pelo mundo e estamos nos deixando ser agradados, a atitude dos nossos irmãos em Cristo, heróis da fé que aqui constam, elas eram totalmente diferentes da minha e da sua. A reação deles, quando o mundo lhes oferecia algo, eles eram posicionados e não titubeavam. Existia uma coisa neles que falta em nós, que é um posicionamento firme, que é um posicionamento cristão, que é um posicionamento em que, independente do que irá resultar, ou seja, independe as consequências daquele ato. Se ele vai ser bem falado, se ele vai ser mal falado, se ele vai ser exaltado, se vai ter aplausos ou se não vai, se ele vai sofrer dores em seu corpo por torturas, essas tanto psicológicas ou físicas, eles não se importavam com isso. Eles simplesmente posicionavam, às vezes eles nem estavam a fim de fazer aquilo que Deus lhe houvera ordenado, mas eles o faziam por obediência. Haja visto quando nós olhamos Jonas, que foi mandado a Nínive, ele partiu para onde? Para Tarsis. Ele foi desobediente? Não. Não da forma como eu e você pensam em ser uma desobediência. Ele foi. Mas quando você tem no seu coração a disposição em servir a Deus, quando você tem na sua vida o compromisso de fazer aquilo que Deus lhe ordena, quando você tem o compromisso em levar a palavra de Deus, o que menos importa é o que A, B, C ou D vai pensar da sua atitude. Só que, onde eu quero chegar com isso? Hoje nós vamos à igreja. E aquele a quem lhe é dado a palavra, me parece, quero estar enganado, mas não é dessa forma que tem acontecido. Eu não vejo, eu quero estar enganado, mas não estou.
se apresenta de uma forma, transmite palavras advindas até mesmo desse santo livro, mas distorcem, mas trabalham de uma forma essa palavra para que faça com que você pense, ou melhor, ache, que você caberia perfeitamente dentro desse personagem bíblico. Eu gostaria de ler para você a situação de um salmista, a situação que esse homem chegou, e ele escreveu alguns salmos, só que esse salmo me chama muito a atenção pela humanidade, pela sinceridade, pela autorreflexão, pela humildade em expor os seus sentimentos com relação ao que ele via nesse mundo. Em Salmos, no capítulo 73, existe um personagem chamado Asaf. E ele começa dizendo, e eu gostaria de trocar uma ideia com você. Um salmo muito comentado, mas ao que me parece, as pessoas estão hoje trabalhando a mente de outras pessoas com versículos. Não que eu não ache que isso vá trazer um resultado positivo, mas eu estou dizendo que a palavra ela é completa. A Bíblia ela é de uma sabedoria que existe dentro dela, em suas palavras, que me impossibilita de fazer um julgamento nela por um único versículo. Eu acredito que existe uma história aqui dentro a ser contada. Eu acredito que pessoas passaram e tiveram um começo, meio e fim. Eu acredito que a história que nos faz compreender, ela nos explica como foi do começo, o meio e o fim. E Asaf, mesmo sendo um salmista que traz as suas experiências, eu gostaria de ter as suas experiências nas épocas boas, nas vacas gordas, como diria o fazendeiro, e não só na época da falta da chuva, na crise, onde falta o sal, onde falta o pasto, e nas vacas magras. Porque enaltecemos sim os nossos heróis. Só que me parece que esquecemos que os momentos que o fizeram tomar tais atitudes foram lá atrás, os momentos de convivência com Cristo, foi aqueles momentos de convivência com Deus,
Foi aqueles momentos em que ninguém estava junto, observando, vendo. Foram aqueles momentos no quarto em que ele tomava a liberdade de convidar Deus para que viesse dentro do seu quarto, ou aonde ele estivesse. Aqueles momentos em que ele derramava, sim, as suas fraquezas, as suas dúvidas, a sua pequenez, os seus descontentamentos, aqueles momentos em que ele passou chorando, em que você não vê, ou você finge não ver, foram esses momentos que o capacitaram, que o fizeram conhecer a Deus assim como Ele é, não como eu quero que seja, mas o Deus que é soberano sobre tudo e sobre todos. Os momentos em que os holofotes não estão sobre nós, os momentos em que existe a oração, a cumplicidade, esses momentos de dificuldades, os momentos das dúvidas, são esses os momentos que nos levam a apelar por Cristo, por Deus, pelo seu Espírito Santo, na hora da adversidade. E eu vou dizer mais uma coisa para você. São esses momentos que faz com que Deus ouça o seu clamor. São esses momentos que faz com que Deus ouça o meu clamor. E se eu não tenho essa vivência, essa convivência, esse tete a tete, essa sinceridade, esse despojar do meu eu, até porque estamos falando de um Deus que me conhece por dentro e por fora, me conhece mais do que eu mesmo. E aí eu fico observando pessoas, quando cantado um hino sobre Gideão, sobre Josué, sobre Moisés, sobre Davi, sobre Pedro, sobre os apóstolos, sobre os discípulos, entram nesse personagem quando está sendo escrito aquelas lindas palavras, porque Gideão tinha vários soldados, mas são 300, deu conta da batalha. E aí eu me emociono, me acho um Gideão, me acho um dos 300. Você está roubando a história. Você não está sendo nem o mínimo de exemplo do outro. Sabe por quê? Porque nos apropriamos de histórias e não sei o porquê colocamos em nossa cabeça que somos parecidíssimos na hora da vitória com essas pessoas. Exigimos de Cristo, exigimos de Deus providência, exigimos, decretamos, falamos, rogamos, como se Deus tivesse o mínimo de obrigação de me atender, porque eu me equiparei na hora da angústia com um herói da fé. Porque se Deus fez com Josué,
vai fazer assim comigo. Porque se Deus fez com Davi, fará também comigo. Se Deus fez com aquele homem de pouca fé andasse sobre as águas, eu também andarei. Pretensioso você, pretensioso eu. Criamos pretensões, criamos relações que nunca existiram. Recorde entre você mesmo, busque na sua memória qual foi o último dia em que você ajoelhou para simplesmente adorar a Deus. Pare e pense qual foi o último dia que você se mergulhou na palavra de Deus para conhecê-lo mais. Qual foi o dia que você parou tudo que estava à sua volta, tudo, e chamou a Cristo para bater um papo e pediu a Ele para fazer o favor imerecido de sentar-se ao seu lado e conversar com Ele e agradecer pelo sacrifício que Ele fez, agradecer a Deus pela tua criação. Qual foi o dia? Qual foi o dia que você posicionou-se contra todos para que a verdade prevalecesse, mesmo quando todo mundo foi contra você? E só você foi a favor da verdade de Cristo. Qual foi o dia? Lembre, busque na sua memória qual foi o dia que você não mentiu para ninguém, para que o Cristo aparecesse. Porque hoje é um tal de que Deus vai fazer na sua vida. Hoje é um tal de que Deus perdoa. Hoje é um tal de que venha como está e permaneça dessa forma. Hoje é um tal de que o tempo passou, mudou e hoje o Evangelho é assim. Quem foi que mentiu para você? Qual foi o dia em que aconteceu essa transição, em que você deixou de acreditar no que estava nessa palavra, para acreditar somente no que você ouve ali em cima nos púlpitos, nas televisões, nos animadores de auditório gospel? Qual foi o dia? Quem foi que discipulou você? Em quem é que você tem se espelhado como exemplo? Em um mundo conturbado, você se preocupa se o ar-condicionado da sua igreja está muito gelado? Em um mundo conturbado que a única ligação com Cristo é feita por 2 horas, de reuniões em que você se assenta no conforto da cadeira da sua denominação e ali canta 2 ou 3 canções, se emociona porque o animador de auditório coloca uma música tocada funesca, fúnebre,
Repete várias vezes que Deus é por você, que vai vencer a batalha. Que Deus é o seu prazer, que fazer a vontade de Cristo é tudo o que você almeja. Em 2 horas de uma semana de 7 dias, você se torna o mais fervoroso dos cristãos, dos crentes. Eu acho um tanto quanto esquisito. Enquanto esse mundo despinguela rio abaixo, enquanto pais assassinam seus filhos, filhos assassinam seus pais, governos corruptos nos forçam goela abaixo, leis que vão totalmente contra a vontade do mestre, e você se esconde, você não se posiciona. Sou capaz de dizer que na tua faculdade você é mais incrédulo do que os ateus. Sou capaz de dizer que no seu serviço sabem que você frequenta uma comunidade. Não, longe de mim. Lá não é uma igreja daquelas que gritam. Não, eu vou em uma comunidade onde nós debatemos, falamos do amor de Cristo. Olha, isso é muito lindo. Falar do amor de Cristo até eu gosto. Quero ver você viver o amor de Cristo. Quero ver você se apaixonar pelas almas ao ponto de doer o seu coração. Quero ver você se apaixonar por Cristo a ponto de largar aquilo que te embaraça nessa vida. Quero ver você tomar posicionamentos em que, enquanto todo mundo é contra, você é a favor de Cristo. Estou para dizer que você não é reconhecido como um cristão há muitos anos, a não ser pelos seus compromissos. Aquele que não... E olha que isso já mudou. Aquele que aos domingos, não posso trabalhar porque eu tenho a escola dominical. Não posso ir ao casamento porque hoje é dia de Santa Ceia. Ele conhece você por motivos que você é crente, não porque você fala do sacrifício de Cristo, mas pelos compromissos que você tem na sua dita casa de oração. Ele não conhece você porque você é aquele que bate o pé, apanha, é tido como o doido, mas não deixe de entregar o recado de Cristo para a salvação da humanidade. Mas na hora que o bicho pega, na hora em que você precisa de Cristo, você lembra dele. Essa hora é sagrada. Na hora que se canta, vou voar na direção do céu de Cristo. Isto foi Ele mesmo quem me prometeu. Aí sim. Aí parece
que nunca houve um cristão mais discípulo do que você, do que eu. Por isso que eu gosto do salmo que Asaf escreve. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Olha, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Sabe por quê? Porque eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte. Ao contrário, firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca com um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui e águas de copo cheio se lhes espremem. E dizem, como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando eu pensava em compreender isto, eu fiquei sobremodo preocupado, perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então, entendi